um negócio absurdo. Claro, óbvio, né? Obviamente, ninguém mais pensa nisso, né? Brizola pensava e tal, mas hoje em dia ninguém toca sequer nisso, que é o principal, no fundo, né? Mas o que eu estava respondendo para você antes, quais são as duas respostas que vai ter a isso? Uma resposta vai ser do Partido Democrata americano, vai ser, não, agora a gente já resolveu essas questões de distribuição, agora a gente tem que aprofundar a democracia, a liberdade. Claro, porque você era o partido do Roosevelt, pô, né? Você não pode, de uma hora para outra, dizer que você está agora na mão dos especuladores. Você tem que criar alguma ideia de que você ainda está representando liberdade, entendeu? Emancipação, etc. Aí você constrói um tipo de emancipação que divide a luta. Isso que você pegou muito bem, entende? Divide a luta dos oprimidos, entende? Você separa o gay, o negro, a mulher, etc. Quer dizer, que cada um passa a ter uma... Né? Entende? E você não tem um projeto universalista de crítica àquela situação e da superação dessa situação, né? Tanto que esse tipo de política ele é montado para a preservação e a reprodução do sistema como ele é, e não a sua superação, percebe? Então enfim, e aí a outra resposta é a extrema direita, que vai utilizar o ressentimento causado por esse tipo de política pelos trabalhadores. Mas esse pessoal tem aí privilégios, quer dizer, e a mulher quer ter uma lei para ela, o LGBT também, e tal, aí que isso cria um enorme, que é a grande base, né, da extrema-direita, tanto nos Estados Unidos quanto aqui entre nós. Então, e essa é a visão liberal, a visão dominante hoje, né? Você tem retratado, como não poderia deixar de ser diferente isso, por exemplo, no mercado editorial, né? A maior parte dos livros são nessa linha, em boa parte são traduções ou a transplantação aqui para o Brasil, mas é importante dizer que tem autores, autoras que também vão na direção contrária, tanto brasileiros quanto estrangeiros. E se a gente pegar os nossos clássicos, a gente tem o próprio Florestan Fernandes, né? Ele tem um livro muito de divulgação, um livro pequeno, mas escrito na década de 80, que é o Significado do Protesto Negro, e assim vai. Você tem Clóvis Moura, você tem pensadores que de formas diferentes pensaram essa conexão, né? Agora, sem dúvida, isso é absolutamente dominante, como se fosse uma absoluta inovação e essa questão não tivesse sido pensada, né, essa intersecção entre classe e as lutas anti-opressão em geral, né, seja com relação ao racismo ou outras lutas. Mas, Leonardo... Não, é que você falou sobre essa questão das classes, né, que assim, né, a classe sai do debate, e assim, você... Eu lembro, você foi sempre um crítico muito grande quando, em determinado momento de muita euforia no Brasil, se falava em nova classe média. Era quase um slogan governamental. Inclusive, o governo tomou isso como verdade. Acho que até inclusive, um perigo, né? Um negócio, um auto-engano tremendo. Mas, enfim, a gente vai entrar nesse debate aqui. E até porque já naquele momento, quando isso estava sendo formulado lá atrás, você já estava trabalhando numa definição, enfim, científica, né? Sociológica, das classes da sociedade brasileira. Que, assim, passando aqui, se eu não peguei alguma coisa errada, aí você me corrige se eu alguma coisa errada, assim, a gente pode organizar em a elite dos proprietários, a classe média, os batalhadores e a ralé. Então, queria, assim, você explicar um pouco, assim, né, pra quem tá ouvindo a gente, assim, quem é, o que são cada uma dessas 4 classes, que são as classes que você trabalha, né? São as classes que você formulou. Tá. Bem, eu faço o meu uso pessoal, mas eu sigo estímulo de Pierre Bourdieu nisso. E Bourdieu percebe o quê? A sociedade moderna ela é regida por 2 capitais, o capital econômico e o capital cultural. Né? A gente só vê o capital econômico, mas o capital cultural é tão importante quanto o capital econômico. Não existiria nenhuma função do capitalismo que poderia ser exercida sem incorporação de conhecimento. Né? E aí a gente tem o quê? A definição e a hierarquia entre as classes vai estar condicionada pelo peso relativo que elas vão ter de apropriação tanto de capital cultural quanto de capital econômico. Né? A elite é elite por quê? Porque ela vai concentrar o capital econômico. O capital econômico de verdade, não é essa coisa que esse enganado aí da classe média que tem um carro importado e um apartamento acha que é elite, né? Entendeu? Isso ou então um Jeep Renegade e tal, né? Entendeu? Quer dizer,
Elite é quem tem as fazendas de soja, quem tem complexo de telecomunicação, de comércio, etc. Ou seja, quem domina a atividade econômica. É isso que é elite, né? E não são mais do que 200 mil pessoas, junto com as suas famílias, né? Num país como o nosso. Aí você tem uma classe média, né? Que ela tem o quê? Ela tem menos capital econômico, mas tem algum, né? Mas ela é forte no capital cultural. Né? Ou seja, ela monopoliza o capital cultural considerado legítimo. Quem vai ser os advogados, médicos, sei que, publicitários, etc. Blá, blá, vão comandar a sociedade em nome dessa elite que está lá em cima. Né? Abaixo, você vai ter, que aí é 80% do nosso povo, né? Duas classes. Uma espécie de classe trabalhadora já precária, né? Que esse pessoal ganha entre 2 e 5, né? Entende? Quer dizer, que eu chamei de batalhadores, né? Nesse livro, porque eles estavam em ascendência nessa época. Quer dizer, você falar de uma nova classe média é um negócio absurdo, porque a renda média... Quer dizer, primeiro, a renda não define nada, né? Quer dizer, se você quiser não compreender nada sobre o mundo, ache que a renda é quem define a classe. É o contrário, é a escola e a família que vai dizer que tipo de renda que você vai ter depois. Você inverte a relação de causa e efeito, né? E aí, a renda média no país pobre, você é pobre, irmão. Né? Óbvio, né? Entendeu? Quer dizer, é uma loucura isso. E a mentira não serve para nada. Né? Quer dizer, ela engana as pessoas por muito pouco tempo. É sempre importante lidar com a verdade, né? Que é o único caminho seguro. E aí você tem, abaixo dessa classe trabalhadora precária, que tem normalmente uma família um pouquinho mais estruturada, com o pai e a mãe ainda ali, um certo estímulo. Quer dizer, vai ter que trabalhar quando for adolescente, o que não acontece com a classe média, mas, ao mesmo tempo, você tem estímulos para o estudo, né, que você termina pegando alguma espécie de capital cultural técnico que você vai poder usar no mercado competitivo. Né? Abaixo você tem a ralé, né, quase metade da nossa população, né? 0 a 2 salários mínimos, né? Que tem normalmente uma família disruptiva, né? Quer dizer, tem gente que acha que a pobreza é só econômica. É claro que tem famílias ótimas e pessoas extraordinárias em todas as classes, entende? Agora, a pobreza não é só econômica, ela é moral, ela é emocional, né? Ela é estética, ela é tudo. Entendeu? Ou seja, são famílias onde eu conversei com muitos pastores e padres, etc., que me contavam que o material que vem para eles e tal, em confissão e tal, é 80% abuso sexual dentro da família. Né? Ou seja, algo que ninguém fala no nosso país, né? Extremamente disseminado, etc. Né? Isso, obviamente, né, implica que são famílias normalmente com uma mãe, que vai ter vários parceiros, o que facilita esse tipo de coisa, etc. Né? Enfim, então você tem família desestruturada, uma escola também precária, você vai sair como analfabeto funcional, e aí a única coisa que você pode ser é empregada doméstica, se você for mulher e negra, ou um escravo de ganho moderno, entendeu? Esse cara que vai entregar a pizza quentinha na casa do bacana, etc. e tal, vai para, né, trabalhos sujos, perigosos, pesados, etc. Eu acho que é basicamente isso. Quer dizer, a ralé ela não tem capital cultural, né? E não tem capital econômico. Ela é destituída de tudo, né? Além de ser o quê? Odiada, desprezada e perseguida. Daí essa similitude com o sistema de castas hindu. O sistema de castas hindu demorou milênios sem mudanças. Né? Por quê? Ora, porque a forma mais evidente que você põe alguém para estigmatizar, todas as outras classes acima dela vão se sentir superiores a alguém. Percebe? Quer dizer, como a dimensão moral é a dimensão mais importante, né? O que é a dimensão moral? É que nós todos temos que ter autoestima. Sem autoestima, a gente não levanta da cama de manhã. Entende? Quer dizer, e o contraponto da autoestima e da autoconfiança em nós mesmos é o reconhecimento social dos outros sobre a gente. Né? Esse negócio, a opinião dos outros não me importa. Isso é uma bobagem enorme. Obviamente, a gente é montado a partir disso.
né? Ninguém é uma fortaleza, nós somos frágeis, vulneráveis, etc, etc. Né? E nós dependemos, né, de uma imagem simpática, empática dos outros em relação a gente. Né? Que é exatamente o que esse pessoal não tem. Esse pessoal é o desprezo. Se a polícia mata, né, a classe média aplaude, etc. Ou então os pobres remediados, como vão eleger Tarcísio, não sei o que, para matar o povo. Quer dizer, todo mundo sabe que quem morre é o negro. Entende? É racismo também isso. Né? E aí você cria esse patamar escuro, né? Porque só tem mestiço e negro, né? É que você pode pisar em cima. Essa é a lógica da nossa sociedade, no seu âmago, eu acho. Gessé, você fala que essa construção social da indignidade, né, da indignidade social é o que determina, né, é o fator que explica, né, a nossa sociedade, não a corrupção individual ou do Estado, não o mal de origem, né, aquele mal pregresso lá que vem da herança ibérica e tudo mais, como você bem fez a crítica teórica. Mas tem um aspecto importante aí, que é nessa transição possível da indignidade para a dignidade, para o suprimento de determinadas falhas, como determinadas ausências, melhor dizendo, como a socialização da escola, da própria família, que é o papel das igrejas, sobretudo das igrejas evangélicas. Tem um papel, nesse sentido, bastante positivo. Né? De integrar, de dar um sentido, de criar uma comunidade, mas tem um papel também deletério, tem um papel bastante negativo com potencial fascista, proto-fascista. Como é que você vê isso? Não, eu vejo, você já definiu tudo, Daniel, porque é exatamente isso. Você dá para pessoas que foram abandonadas pela sociedade e por todos, né, uma chance de ter o quê? Autoestima. Né? Aí o cara para de beber, para de bater na mulher, para de ficar mudando de emprego, melhora de vida, entende? Quer dizer, ele vai ter ali gente que não vai humilhá-lo, etc., que vai recebê-lo. Esse é o espaço que essas igrejas oferecem, que é extremamente importante, né? Porque são pessoas abandonadas. Né? Agora, o que a igreja vai... Quer dizer, são várias as denominações, mas se você pegar exatamente a universal, que é a mais centralizadora, a mais, enfim, que funciona como uma empresa efetivamente, etc., né? Você vai ter o quê? Você vai ter um uso do candomblé e das suas ideias, ou seja, que os espíritos dominam os mortais, etc., que o mundo é feito com possessão e o transe, etc. Religiosidade africana, entende? Pura, que já estava lá. Aí você recobre com um verniz mínimo de gramática cristã e bíblica, que é prestigiosa e é branca. Né? Percebe? Então, quer dizer, o racismo também. O racismo está em todo lugar entre nós, é só abrir os olhos e ver. Né? O mundo vai ser percebido como uma luta entre Deus e o diabo, e o Deus é o que o pastor diz. Ele pode ser Bolsonaro, afinal ele tem Messias no nome. Né? Entendeu? Né? Ou seja, é o pior dos mundos, porque você não tem a causalidade, ou seja, o mundo transcendente é visto como dominando o mundo material e profano, percebe? Então, se você está doente, não é porque não há remédio na farmácia popular, porque o SUS é financiado não de forma adequada, não é nada, é porque o diabo entrou dentro de você, basicamente, percebe? Então, você retira qualquer possibilidade de crítica social, extremamente conservador, né? E manipulativo, né? E tendencialmente fascista. Eu tenho muito medo que a gente vire uma república teocrática, islâmica, etc., porque os pobres estão entrando cada vez mais nesse jogo. Né? Tem um ponto só porque, conectando por quais a gente até citou o Bolsonaro, eu acho que tem uma coisa assim, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na extrema-direita, no bolsonarismo como um fenômeno político mais amplo, né? Para além do
do ex-presidente, mas como no fenômeno político mais amplo. Você tem essa penetração, por exemplo, como você falou, na ralé, nas classes mais pobres, mas você tem uma espécie de uma aliança entre classes no bolsonarismo que reúne desde uma classe média que, né, que em geral que é a linha de frente, né, dos interesses da elite, que defende aquele discurso do contra a corrupção do Estado, né? Isso é importante deixar claro, que defende os seus próprios privilégios, a preservação de coisas como, por exemplo, tudo que a alta casta do judiciário tem, os maiores benefícios que existem no Brasil, né? Auxílios que não terminam e tal. E assim, tem essa classe média, você tem a ralé e os batalhadores também, que são esses trabalhadores pobres, mas que, enfim, que estão lá tentando sobreviver, né? Batalhadores é bem disso, que estão lá batalhando, né, numa luta pela sobrevivência, e que, especialmente, esse grupo parece ter sido, especialmente até quando você olha as pesquisas e os índices, esse grupo foi especialmente atingido por essa, digamos, essa resposta política que é o bolsonarismo ao nosso tempo. Porque, na verdade, também a gente tem que tratar assim, né? O bolsonarismo ele é uma resposta política na melhor acepção do termo, né? Que a gente política hoje em dia, você acha que é coisa ruim, mas, assim, não. O bolsonarismo é uma resposta política por excelência ao tempo que a gente vive. Então, como é que a gente explica assim, que grupos com interesses tão diferentes se amalgamaram num movimento que tem a dimensão que a gente viu, né, em 2018 e em 2022 no Brasil. Assim. Exatamente, outra ótima questão. Eu acho que tem a ver foi uma reação ao processo de inclusão social lulista. Basicamente, isso, né? A classe média branca e canalha, em grande medida, né, saiu às ruas, né, porque você tinha um processo de popularização das universidades, que é o bunker da reprodução de privilégios dessa classe, né? Então, ela estava defendendo a ela. Mas como fica mal, entende? Fica ruim você dizer, puxa vida, mas todos não devem estudar e tal. Então, isso é indefensável em termos públicos. Aí você inventa, entende? A coisa da corrupção, né? O que é que a corrupção faz? A corrupção moraliza o racismo e o racista. Né? Ele diz, olha, eu estou agora odiando você, mas não tem nada a ver com a sua pele ou porque você é pobre. Né? É porque você é corrupto. E eu defendo a moralidade pública. Entende? Você moraliza o canalha racista a partir disso. Né? E, por exemplo, no fundo, Bolsonaro ele é o grande representante dessa elite predatória nossa, ou seja, de uma elite do saque. Né? A nossa elite é do saque. Né? Não produz um parafuso. Um parafuso, ela só rouba, só saqueia. Né? O orçamento público, através de dívidas que são uma fraude, né? São dívidas privadas transformadas em dívidas públicas. Né? Quando você tem a imprensa e tudo, você pode fazer o que você quiser. Né? Você falou essa questão, né, do Bolsonaro, dessa resposta que o Bolsonaro dá, essa questão moral, né, que isso é o foco, né, da resposta que ele dá, né? Ele não diz para as pessoas o que ele vai fazer, apertar o pescoço delas, como você definiu, acho que muito bem. Mas assim, o fato é que a gente tem uma experiência que né, foram 4 anos de governo Bolsonaro, a gente viveu tudo aquilo que a gente viveu, tivemos uma eleição muito difícil em 2022, uma eleição muito complicada, uma vitória. O Lula volta para o seu 3º mandato, o PT depois, né, ficou 14 anos no poder, 6 anos fora, e aí retorna. E aí, mas retorna para um país que é um país muito diferente daquilo que ele deixou, e depois de um período que, assim, ao mesmo tempo, assim, até agora a gente já está no 2º ano de mandato, caminhando para 1 ano e meio, né, de mandato, que quando a gente está fazendo essa conversa. E me parece assim, que o tom geral é uma espécie, uma conformação de que é isso aí, as políticas públicas focalizadas, é uma gestão da emergência. A gente vive num tempo de emergência, só que assim, as emergências elas vão uma sobrepõe a outra, é uma tragédia, assim, a emergência climática, as coisas que acontecem assim, e o governo parece estar só respondendo às emergências e uma espécie de gestão melhor da miséria, no sentido de que as pessoas não vão passar fome, e a gente faz, né, assim, iniciativas para as pessoas simplesmente não morrerem de fome, mas assim, no horizonte me parece um tanto limitado, pensando que em 2026 tem eleição de novo, e nada indica que o que a gente viu em 2022, na verdade, muito pelo contrário. Assim, né, o bolsonarismo, enquanto fenômeno político, independente de questões eleitorais, partidárias, legais, ele continua super forte. Então, assim, e aí, né, dentro desse cenário, eu pergunto, assim, como você avalia Lula 3, estamos aqui 1 ano e meio de mandato, como é que você avalia, à luz, né, do que aconteceu de 2016 para cá, enfim,
que é muita coisa. Não, eu acho que, quer dizer, primeiro, ele recebeu um país muito distinto, ou seja, o impeachment serviu para quê? Para criar instituições para não haver jamais o protagonismo presidencial, que é o vínculo com a inclusão popular. Né? É a eventualidade de um líder popular ocupar a presidência, a partir da presidência e do controle do orçamento, mudar a situação social, que Lula conseguiu. Né? Entende? Especialmente no Lula 2. Enfim, e a forma de controle foi você monta um semi-parlamentarismo na prática, né? Que tomara que o Supremo varra isso, porque é um negócio absurdo, né? E o Banco Central independente, isso é uma canalice, né? Quem fala disso. Ou seja, ele é independente da soberania popular e é dependente dos bancos. Né? Então, você tem aí os dois, quer dizer, e o Banco Central é extremamente importante, é ele que define os preços, não só juro e tal, né? Enfim. E aí você retirou, né, as pré-condições políticas de um protagonismo do executivo, que é a única coisa que a gente tem de realmente popular entre nós, porque deputado nunca foi, sempre é uma coisa fragmentada, etc, etc. Né? Agora, dito isso, reconhecendo a dificuldade e a necessidade, portanto, de uma conciliação, né? Obviamente. Né? Agora, essa conciliação não pode ficar só na conciliação, ela tem que apontar para uma outra coisa. Ela tem que apontar, né? Quer dizer, você não vê, eu não vejo em nenhuma área, tá? Qualquer estratégia a médio e a longo prazo. É uma estratégia reativa, né? Tá ali levando soco, aí distribui um tapa, não sei o quê, vai se mantendo ali, entendeu? Por exemplo, essa catástrofe no Rio Grande do Sul, entende? Isso é uma chance. Se alguém tiver o mínimo de inteligência, né? Quer dizer, ter 2 neurônios que sobrou para fazer sinapses, né? É a ocasião perfeita para você fazer uma crítica central ao capitalismo selvagem predatório brasileiro. Olha o que acontece com as pessoas. Entende? Antes ali era um Estado rico e tal, entende? Que alimentava o país, e hoje em dia é uma poça de água com rato e barata e tal. Entendeu? Agora, não vai acontecer. Né? Entende? Falta inteligência. Né? Entende? É muito chato dizer isso, né? Porque eu gostaria que tivesse inteligência lá em cima para perceber isso. Entende? Então, mas não há estratégia alguma, não há estratégia no Ministério das Comunicações que você entrega ao Centrão. Qual é o ministério que você vai entregar para o Centrão? Comunicações. Quer dizer, eu não gosto, entende isso? Né? Entende? Né? Entende? Quer dizer, é muito decepcionante por esse aspecto. Né? Eu admiro o Lula como líder popular, pessoalmente e tudo, não é isso? Mas eu acho que o governo está encalacrado, né, numa reatividade, né, sem ter qualquer... Quer dizer, isso você não pode deixar que a Rede Globo faça isso para você. Então, ela nunca vai criticar juro alto. Ela vai dizer que o juro alto é bom para o trabalhador porque controla a inflação. Entende? Claro, é a mentira dominante. Agora, por que você não cria, então, né, uma cadeia de rádios locais e tal, né, entende? Aonde você possa ter um conteúdo distinto disso. Né? É uma coisa constitucional, você precisa ter pluralidade de ideias, entendeu? Né? Circulando. Né? Precisa chegar na cabeça das pessoas. Olha, uma boa escola, quer dizer, se você vai ser homossexual ou heterossexual, é problema seu, irmão. Né? Importante você ter uma boa escola para os seus filhos, não é? Entende? Quer dizer, você tem mecanismo de você chamar a razão, etc., mas não existe nada. Entende? Não existe nenhuma estratégia, né, de como lutar pelas ideias hegemônicas, né? Quer dizer, lutar para outras ideias estejam nesse lugar. Não vejo nada disso, mas nada, zero. Entende? Quer dizer, o pessoal pensa que estratégia de comunicação é usar a verba do governo. Eu vou dar mais um pouquinho agora para a Bandeirante. Tá, a Globo News está ajudando a gente, então vou para ganhar mais um dinheiro. É isso. Entende? Uma coisa extremamente provinciana, míope, né?
Então, eu estou, enfim, decepcionado com essa parte que tem a ver com você não ter uma batalha simbólica, percebe isso? Como o trabalhismo tinha. Tal, né? Entende? Quer dizer, Jango caiu porque ele disse lá em Nova York que ele ia, como chama, que ele ia limitar a remessa de lucros. Tal, né? Isso é questão importante, entendeu? Né? Entende? Quer dizer, essas são as questões mais importantes, mas elas não são, sequer entram dentro de um horizonte de discussão, etc. Né? E isso nos leva agora para a última questão, gostaria de fazer para você, que talvez eu pudesse resumir como essa colonização liberal da esquerda, que não é recente, não é desse último mandato do Lula, mas vem há bastante tempo, né? Quer dizer, essa ausência completa de imaginário e de discurso, por consequência, né? A gente pega esse episódio do Rio Grande do Sul, isso é patente, né? Todo esse discurso privatista e destrutivo, né? Que se mostra na prática absolutamente ineficiente, né? Embora depois sempre se possa recorrer a um plano Marshall, né? Mas a questão sobre isso, né? A propósito da morte da esquerda, você escreveu, né? Um artigo bastante recente, acho que na semana passada, né? Você diz que é preciso recuperar a gramática da igualdade, né? E que o confronto ou a disputa política, se eu entendi bem, deve ser feita a partir da apropriação ou da releitura, ou, para usar a sua expressão, é preciso parasitar as ideias dos liberais, as ideias da direita e da extrema-direita, né? Como o discurso, por exemplo, do empreendedorismo. Mas isso é uma questão, como é que isso se relaciona com a sua leitura da história do Brasil? Você faz uma leitura e você diz muito claramente que todos os projetos de distribuição, todos os projetos populares, né, que procuraram distribuir minimamente a riqueza brasileira, foram derrubados por golpes, em diferentes contextos, com diferentes acúmulos de força, etc., etc. Essa mudança é sempre pelo alto, essa possibilidade é sempre pelo alto. Dentro da sua leitura também de classes sociais, quais são as classes mobilizáveis? Como essa mudança pode, no horizonte, se operacionalizar? Uhum. Eu acho sempre que você tem que tentar convencer os oprimidos, porque são eles que sofrem e não sabem, porque o aspecto importante é que eles não sabem por que sofrem. Eles não sabem quem é que causa o sofrimento. Isso é decisivo. Né? A primeira coisa para mudar esse país é insuflar um ódio sadio a essa elite predatória. Né? Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. Né? E uma das formas é você usar as coisas. Porque o capitalismo usou das contradições da revolução, que foi a maior revolução, né, humana, que foi dos anos 60, né? Ou seja, né, anti-autoritarismo, né, a afirmação das mulheres, etc. Cada um deve ser livre para parar. Ou seja, a gente não tinha... Era um outro mundo antes. Né? Ele vai parasitar, e aí o conceito de liberdade, de criatividade e inovação vão ser redefinidos pelo novo vocabulário, né, que o capitalismo ele próprio vai utilizar. Né? Quer dizer, como ele tinha comprado nos anos 90 toda a estrutura mundial de imprensa, ele vai privatizar a imprensa, inclusive em países que tinham televisão pública, etc. Né? E você consegue legitimar isso, quer dizer, você engana as pessoas, diz que isso é liberdade, e ela trabalha 14, 15 horas, etc., achando que é livre. Né? Entendeu? Então você tem o quê? Você tem que ser tão inteligente como o capitalismo foi. Né? O capitalismo, isso já dizia o jovem Marx, né? Pode sempre ser criticado se você opõe aquilo que ele diz que é com aquilo que ele efetivamente é. Você pode chegar para o cara, olha, eu acho que você deve ser empreendedor mesmo, mas pô, quer dizer, o dinheiro não chega até você, né, irmão? Né? Por que isso? Né? Entendeu? Quer dizer, o dinheiro fica ali com a meia dúzia em cima. Como é que você vai empreender alguma coisa se você está pagando um juro de não sei quanto? Né? Num país como a Alemanha, o juro é zero. Entendeu?
Né? Quer dizer, como é? Entende? Quer dizer, você tem 1000 formas de você mostrar isso. Né? E aí eu cito no artigo, quer dizer, Ciro Gomes pegou um desses aspectos, e a sociedade de devedores conseguiu 18 milhões de votos. Ou seja, é possível. Né? É possível se você for inteligente. Né? Entende? E é possível se você montar uma estratégia consequente, etc., de como você funcionalizar esse novo discurso, essa nova crítica e tal. Né? Entende? Olha, quer dizer, o dinheiro não vem porque a dívida pública é uma fraude. E aí você não pode ter uma escola boa, né? Não pode ter os 10% do PIB para as escolas, você gasta metade. 300 bilhões com as. Se você gastasse 600, você em uma geração mudava o país. Né? Você instaurava CIEPs aqui, né? Entende? No país inteiro, escolas integrais para essa moçada pobre com café, almoço e janta. Né? Depois de 20 anos, você vai ter uma mudança. Você vai ter uma mudança aí efetiva, percebe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa, porque os indivíduos já foram socializados no neoliberalismo. Eles já são neoliberais. Entende? Quer dizer, a postura, o processo de subjetivação já é completamente neoliberal. Né? Quer dizer, deu certo. Né? Quer dizer, por conta disso que os caras estão mandando no mundo. Né? Entendeu? Então você tem que ter o quê? Tem que ter uma crítica a isso. Óbvio. E é sempre criticável. Né? O que é falso pode ser demonstrado como falso, entende? Quer dizer, você precisa criar uma estratégia de como isso chega a quem mais precisa. Né? E o meu desespero eu não vejo nenhuma estratégia, Nilson. Eu não vejo sequer a preocupação, entende? Eu não vejo até, as pessoas acham que as questões são outras. E tal, entende? Isso é de um desespero patente para mim. São muitas questões, acho que muitas delas aqui a gente não vai responder. Eu tenho uma sugestão, Daniel, acho que o GC tem que voltar. Ah, concordo. A gente marca, assim, né, a gente veio na estreia, aí deixa passar um tempinho, aí a gente chama ele de volta, de entendeu? acordo. Porque a gente continua a conversa. E até porque... Eu adorei o papo aqui com vocês. E até porque, eu não sei se pode falar, se não pode, já vou falar mesmo assim, o Gessé está com um livro novo na praça em mês, claro. 2 meses. Primeira mão aqui. Lançado em setembro. E aí a gente pode discutir aqui. Já estamos aqui, ó, já lançamento em primeira mão aqui. Já né? pode falar o título? Não, ainda não. Não, o título vamos deixar como... Mas ele falou em off aqui, é um tema bastante forte, bastante contemporâneo, enfim, vai gerar muita discussão aí e tem a ver com tudo que a gente falou aqui, com a interpretação do Brasil e tudo mais. É um livro como sempre de Gessé. Fica aqui a recomendação. Aliás, eu estou aqui com todos os livros do Gessé. Estão todos aqui, já a gente vai falar sobre eles. E Gessé, antes de encerrar propriamente a nossa conversa, eu queria que você indicasse 3 livros que o nosso ouvinte, o nosso espectador, deveria ler essa noite. Bem, eu vou indicar, então, livros de gente que, enfim, foram importantes para a minha formação, ideia. Eu gostaria, antes de tudo, indicar o Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire, que é um livro, inclusive, muito bom de ler. Né? Todo mundo vai gostar muito. E eu gostaria também de indicar A Distinção, do Pierre Bourdieu, né? Que é um livro sensacional. Quem conseguir ler ali as 500 páginas vai sair outra pessoa. E eu gostaria também de indicar Lutas por Reconhecimento, do Axel Honneth, né? Que é quem monta essa ideia de que a moral, essa ideia hegeliana, no fundo, né? De que a moral é o elemento mais importante, é o elemento último, a instância última. A gente tem sempre que saber o que é mais importante, né? E que foi obnubilado por esse tema das necessidades econômicas, etc., né? Que a gente não consegue entender, então, porque alguém que tem 1 bilhão está sempre atrás de 2, ou de 3, de 4, de 5, né? Então, se fosse necessidades econômicas, 1 bilhão você pode comprar tudo, né? Obviamente não é só isso. Se você quer ter 10 ou 20, é pela distinção social que você ofere pela posse, que a posse do dinheiro lhe dá. Então, a motivação não é econômica, ela é moral.
né? Basicamente é isso que ele está discutindo. Sim, e presente nas suas obras. Gessé, muito obrigado pela presença aqui, um prazer sempre te ouvir, muito instigante, muito forte, as suas falas sempre muito contundentes, né? E acho que muito necessárias no nosso debate público, né? Às vezes tão tímido, né? Ou raso, e você não se furta aí a ser claro e a defender as suas posições e colocar suas ideias em debate. Então isso é muito importante para o debate público. Quero registrar aqui uma coisa muito importante, porque temos nessa mesa uma exceção estatística, uma maioria botafoguense. Uau, olha aí, então, cara. Gessé botafoguense. Pois Poxa, é, olha o Daniel na estreia ele já chega tirando Quer dizer, o gaúcho que da camisa, exatamente. Não, disseram que eu fui... Cariocou completamente agora. Fui pé frio, disseram que eu fui pé frio. Ele foi, né? Você foi pé frio, A culpa foi sua, entendeu? Você... Não foi da linha do VAR, entendeu? Não foi da linha do VAR. Não foi. Você é botafoguense? Sou botafoguense. A maior... Obrigado, Gessé. Obrigado a vocês. Obrigado. Gessé, muito obrigado. Um prazer enorme ter recebido você nesse subsolo de estreia. Espero contar com você mais vezes Obviamente, aqui conversando com a gente. Obviamente, eu adorei o papo. Porque o Sempre assunto que vocês chamarem, eu venho.